Página 114, tema 3, a terceira lei de Newton. Se ao caminharmos batemos o pé em uma pedra, sentimos dor. Nessa situação, ao exercermos uma força sobre o objeto, recebemos uma força de igual intensidade e mesma direção, mas em sentido oposto ao da força aplicada no objeto. Diversas situações do dia a dia demonstram a ocorrência desse princípio. Ao nadar, uma pessoa realiza um movimento para trás com os braços e, no entanto, se desloca para frente. Isso acontece porque a água aplica uma força sobre o nadador que o faz se movimentar, no sentido contrário ao da força realizada por ele. Observando fenômenos desse tipo, Isaac Newton postulou sobre que um corpo A aplica uma força sobre um corpo B. O corpo A recebe uma força de reação de intensidade e direção iguais, mas de sentido oposto. Assim, uma das forças é chamada ação e a outra reação, configurando um par de forças ação-reação. É importante destacar que essas forças ocorrem de forma simultânea, ou seja, a reação surge no mesmo instante em que a ação passa a atuar. Se você precisar fixar um prego em uma parede com a ajuda de um martelo, seu movimento fará o martelo realizar uma força sobre o prego, mas o prego também exercerá uma força sobre o martelo. Repare que as forças de ação e de reação não atuam sobre o mesmo corpo. Página 115. Desse estudo resultou o princípio da ação e reação, também conhecido como o terceiro princípio da dinâmica ou terceira lei de Newton, que pode ser enunciada como: terceira lei de Newton, a toda força de ação corresponde uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário. Então, nós podemos observar o desenho, a imagem da Terra. A Terra e a Lua atraem-se mutuamente com forças de mesma intensidade e direção, mas com sentidos contrários. Na imagem seguinte, nós temos, quando caminhamos, aplicamos uma força de ação sobre o solo. A reação dessa força é outra força que, aplicada nos nossos pés, nos impulsiona para a frente. Nós temos também o exemplo do foguete. O lançamento de um foguete é um exemplo de aplicação do terceiro princípio da dinâmica. No momento do lançamento, o combustível é queimado, liberando grande quantidade de gases e de energia. Ao se expandirem, esses gases exercem uma força de enorme intensidade para baixo, como a força de reação que atua no foguete. Tem a mesma intensidade e direção, mas sentido contrário. O foguete é impulsionado para cima. Vamos entender, então, detalhadamente o exemplo do foguete. O foguete ele está queimando combustível. A queima produz jatos fortes de gás que são eliminados com força para baixo. Acontece, então, uma força contrária à reação do conjunto de moléculas de gás para cima, que impulsiona o foguete. Os aviões a jato também se deslocam por ação e reação. Os gases e o ar comprimido, eliminados pela parte de trás das turbinas, reagem com uma força que impulsiona o jato para frente. As forças de ação e reação também aparecem nos barcos a remos. Eles se movem graças à reação da água, à força que os remos exercem sobre ela. Quando uma pessoa está nadando, ela empurra a água para trás e a água empurra a pessoa para frente. E até no simples ato de andar, ao andar empurramos o chão para trás e o chão nos empurra para frente. Além das forças de ação e reação, o simples ato de andar também envolve o atrito entre os pés e o chão. Sem atrito, não conseguiríamos empurrar o chão. E sem essa ação não haveria a reação que nos empurra para frente. Isso também explica por que é difícil andar no gelo ou em superfícies muito polidas, muito lisas, em um chão encerado, por exemplo. Na página 115, nós temos 2 exercícios de olho no tema. Façam no caderno. Atenção! As atividades para a nota dessa aula serão feitas online.